Nós estamos de volta, já com a presença dos dois pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Limeira. Ao meu lado esquerdo, o pré-candidato vereador médico Júlio César Pereira dos Santos. Do meu lado direito está o candidato Paulo César Junqueira Radiche, o atual prefeito Paulo Radiche, que vai disputar a reeleição. Muito bem. Quais são as regras desse encontro, Lígia Zamparo? Caio, toda pergunta que eu, você e a Renata, toda pergunta que fizermos será respondida pelos dois candidatos, a mesma pergunta. Eles terão 1 minuto e meio de resposta, serão 3 blocos e no final de cada bloco, um candidato poderá fazer uma pergunta para o outro candidato e aí vocês terão 2 minutos de resposta. Meio-dia, 35 minutos. Vamos começar o encontro. A primeira pergunta sou eu. Quem faz? Quero dizer aos candidatos o seguinte: vamos respeitar a ordem alfabética. Então, o primeiro respondeu o Júlio, o segundo respondeu o Paulo. Na pergunta seguinte, o primeiro respondeu o Paulo, depois o Júlio e assim sucessivamente até o final do programa. A primeira pergunta é minha, depois a Renata, depois a Lígia, depois os candidatos se perguntam. Meio-dia e 35 minutos. Por que eu, Júlio César, e na sequência, por que eu, Paulo Radiche, mereço ser prefeito de Limeira? Na verdade, não é ter o merecimento. Na verdade, é uma necessidade que a cidade tem em estar fazendo renovações. Nós precisamos que, quando uma cidade tem um mandato, ela possa ser renovada. Essa é a oportunidade. Eu já estou na política há algum tempo e a gente sabe como tratar e como cuidar da grande quantidade de problemas que a cidade vem enfrentando, que a cidade enfrentou. Então, a partir do momento em que você cria esse clima político, você faz o conhecimento e o reconhecimento de todo o solo da cidade de Limeira, nós temos a condição de estar governando uma cidade. O governar uma cidade é ter um plano estratégico para que nós possamos entrar na rota do desenvolvimento, fazer com que a cidade saia do ostracismo, que a cidade possa, de fato, entrar num clima em que possamos atrair indústrias, possamos atrair pessoas para que, de fato, nossa cidade entre em desenvolvimento. E existem múltiplas ações que nós podemos realizar e fazer nesse sentido. E é exatamente esse plano de governo, essa estratégia que nós poderemos, de fato, fazer com que a cidade entre em movimento, entre em desenvolvimento. E com a minha candidatura, eu tenho certeza que nós estaremos fazendo isso. Responde agora o pré-candidato Paulo Radiche. Na verdade, Caio, não é merecer ser eleito, e sim, nós temos um projeto que está em andamento. Um projeto que começou a pensar Limeira para os próximos 30, 40 anos, executamos a primeira parte nesses 4 anos de governo e queremos executar uma segunda parte nos próximos 4, mas que hajam outros que dê prosseguimento a esse trabalho. Primeiro, de gestão, equacionar a prefeitura, trazer transparência, organizar a máquina pública, de forma que a prefeitura faça como está fazendo hoje, pagando as suas contas em dia no meio de uma crise econômica que a grande maioria dos municípios não está conseguindo fazer frente. Estabelecer políticas públicas, como fizemos na área da saúde, na área da segurança, na área da educação, recuperando indicadores extremamente negativos que a nossa cidade tinha. Então, trouxemos melhor qualidade de vida através de uma melhor prestação dos serviços públicos que a prefeitura realiza. E mais do que isso, nós temos que começar a plantar a semente do futuro. Limeira é uma cidade privilegiada. Nós estamos localizados no centro do principal estado da federação, no maior estado consumidor, e eu diria que depois de São Paulo ter saturado, a região de Campinas e São José dos Campos está caminhando para a saturação, Limeira é a próxima fronteira do desenvolvimento. Por isso, as nossas ações, que a gente vai explicitar melhor em outras perguntas, as nossas ações no sentido de preparar Limeira para ser essa grande cidade do futuro. Muito bem. Ambos respeitaram. Meio-dia, 38 minutos. A pergunta da Renata Reis para ambos. Começa respondendo dessa vez o candidato Paulo Radiche e depois a resposta do candidato Júlio César. Bom, são constantes as reclamações de mato alto às margens da rodovia Limeira-Corderópolis, falta de iluminação, falta de acostamento em alguns trechos, animais em pista e até
má conservação da via. A tarifa é de R$ 2,50. Atualmente, só no ano passado, o pedágio da Limeira-Cordeirópolis arrecadou mais de 4.700.000. Quem usa a rodovia defende a duplicação. Há, por outro lado, quem considere a duplicação desnecessária. Tanto quem defende quanto quem não defende fala sem embasamento técnico. O fato é que a pista é considerada perigosa, a arrecadação é milionária e o dinheiro é administrado pela Prefeitura de Limeira. Quais as propostas dos senhores para os próximos 4 anos? A pista, primeiro, a gente tem que equacionar. Para dizer se ela deve ser duplicada ou não, nós temos a determinação do Denatran dizendo isso. Ela deveria ter aproximadamente 9.000 veículos dia e não chega nem a metade disso. Hoje seriam 4.385. Quando foi criado esse pedágio, foi para evitar a rota de fuga que acontece de quem sai da Anguera, que era acessar a Washington Luiz. Parte do dinheiro é utilizado para manutenção, isso é lei municipal, e a outra parte do dinheiro é utilizado para manutenção da malha viária de Limeira, que é danificada justamente pelos veículos que desviam. Nós não podemos pensar somente naquela via, nós temos que pensar na malha como um todo. O que nós estamos propondo, isso já estamos fazendo, é providenciar estudos, e já estamos fazendo isso, para que a rodovia Limeira-Cordeiro possa ser objeto de concessão. Primeiro nós vamos finalizar isso com o estudo e acabar essa conversa de deve ser duplicada ou não deve. O estudo vai dizer isso. E depois nós vamos determinar a concessão dela a empresas interessadas, justamente para poder ter a chamada responsabilidade técnica, para poder participar de outras licitações. Agora, não é uma rodovia perigosa, basta comparar que nós tivemos nos últimos 18 anos apenas 6 mortes naquela rodovia, enquanto nós tivemos aqui na Limeira-Mogi-Mirim, somente no ano passado, 7 mortes. Muito bem. Tempo esgotado, o candidato passou 2 segundos. 2 ou 3 segundos? Seu tempo de resposta. 2 segundos. Muito bem. Então, o candidato Júlio terá 2 segundos a mais. Eu agradeço. Mas eu vejo como uma questão até humanitária. Eu ontem ainda pude passar pela rodovia Limeira-Cordeirópolis e vi a necessidade de manutenção, simples e puramente manutenção. Buraco, mato alto, falta de sinalização. Isso é uma necessidade. Hoje, o dinheiro que é pago R$ 2,50 precisa de fato ser aplicado lá. É o local onde deve ser aplicado. Participei de uma audiência pública na cidade de Cordeirópolis como vereador e eu vi ali a necessidade, sim. Não é uma vida, 2 vidas, 3 vidas, são 6 vidas. Que fosse nenhuma, que seria o ideal. Mas nós temos sim que duplicar aquilo lá. Não basta fazer estudo. Tem-se que se atender às necessidades. A rodovia é perigosa, a rodovia tem pontos em que se projeta com hidroplanagem e nós temos, com a arrecadação que se tem ali, a condição de se duplicar. Se duplica uma avenida dentro da cidade, por que nós não podemos duplicar? São 8 quilômetros. 8 quilômetros mais caro do Brasil e 8 quilômetros mais perigoso da história do estado de São Paulo, porque são 8 quilômetros que são usados diariamente por uma centena de cordeirópolenses e de limeirenses. E merece sim a nossa atenção, merece sim a duplicação e é isso que nós faremos quando nós entrarmos na prefeitura. Muito bem. O candidato Júlio César respondeu a pergunta da Renata Reis. Agora, quem pergunta é a Lígia Zamparo. Mais de 1/3 dos profissionais de postos de saúde hoje aqui em Limeira faz parte do programa Mais Médicos. Quando chegou aqui em Limeira, o programa foi duramente criticado por muitas pessoas, até contestado, principalmente porque os médicos, a maioria cubanos, não fizeram revalida, que é a prova que profissionais que fizeram faculdade fora do Brasil ou que são profissionais fora do Brasil têm que fazer para atuar aqui no país. Como que vocês avaliam esse programa até agora? E o programa que tem duração de 3 anos e o prazo deve se encerrar no próximo ano, vocês têm interesse em prorrogar esse contrato com esses profissionais? Responde primeiro o Júlio César. Eu, como médico, obviamente, a gente sabe como que funciona a questão do revalida. Há necessidade, sim, de revalidar o diploma do médico aqui no país. Quando o médico chega, se eu for, e eu fiz curso no exterior, para eu fazer, eu preciso revalidar meu diploma. Não é diferente aqui, isso é com todos os médicos. Aqui em Limeira, especificamente,
especificamente, eles foram locados em centros de saúde da família e foram construídos centros de família de saúde da família com pouquíssima estrutura. E o que a gente tem que dar é resolutividade. Não basta você ir lá atender a consulta, você tem que dar resolutividade com humanização, com um trabalho específico e principalmente de encaminhamentos quando há necessidade para especialistas. Então, o que nós temos que fazer? 30 segundos. Dar a condição de formação de cargos, de sequência no trabalho dos médicos, estarmos contratando médicos com carreira e darmos a carreira dentro da Secretaria de Saúde. Aí, então, nós teremos sim a condição de ter uma saúde de qualidade em nossa cidade. O que nós faremos? Eu acho que, de fato, dar plano de carreira para médicos, salário adequado e função para ele, nós estaremos, sim, adequando esse programa. Responde agora o candidato Paulo Radich. Eu tenho uma alegria muito grande porque nós trouxemos de fato mais médicos para cá. São 52 cubanos, mais 6 brasileiros do Provab. Nós tínhamos 10 programas de saúde da família, mas só 7 funcionando efetivamente. Hoje são 42 equipes. Com isso, nós descentralizamos a saúde, nós fizemos com que a clínica geral fosse valorizada, que é o que atende 85% da demanda. E olha que interessante, mesmo perdendo especialistas no período, diminuiu a busca por especialidades, porque aumentou justamente a resolutividade. Só para a população entender, resolutividade é quando você vai no médico e resolve, não fica empurrando para outro, para especialistas, e aquele caso nunca se resolve. Nós vamos fazer sim, viu, Lígia? Não só aguardando o término desses 3 anos, sendo governo, nós faremos sim a revalidação disto e garantiremos que o Mais Médico continue em Limeira pelo prazo possível. Mas não vamos nos contentar com isso não, corremos atrás também da Faculdade de Medicina. Nós queremos formar médico aqui em Limeira. Limeira já foi selecionada. Agora precisamos definir o processo que está bloqueado a nível nacional para que as instituições privadas possam efetivamente vir. No nosso governo, nós colocamos a saúde como prioridade. Agora, existe quem tem amor pela saúde pública e quem goste mais da saúde privada. O meu coração, ele sempre bate mais forte pela saúde pública. 12h47, portanto, candidato Paulo Radich, o senhor pergunta ao candidato Júlio César, é a sua pergunta do bloco. Aproveitando o gancho da Lígia, sobre mais médicos, nós abrimos concursos para a contratação de médicos brasileiros não vêm participar do concurso, principalmente nas especialidades e até mesmo na clínica geral. Não é raro os concursos que são abertos e são declarados desertos, ou seja, não há um único inscrito. Nós tivemos a oportunidade concedida pelo governo federal de trazer mais médicos. No caso de Limeira, trouxemos 58 médicos, hoje estamos com 56. E isso mudou a realidade da saúde aqui em Limeira. Só completando ou reforçando a pergunta da Lígia, que eu acho que faltou ao Júlio responder, que é justamente, vai renovar o Mais Médicos, caso esteja na prefeitura ou não? Ou vai cancelar o Mais Médicos e tentar criar uma solução que hoje nenhuma cidade do Brasil encontra? Candidato Júlio, o senhor tem 2 minutos para responder. Hoje, uma cidade que dá certo o sistema de saúde é a cidade de Jundiaí. Por quê? Porque tem um plano de carreira. Quando a gente fala em construção de hospital, como foi falado aqui na cidade de Limeira, anunciado com toda a pompa, nós entendemos que existem 2 hospitais que necessitam efetivamente de um trabalho com a prefeitura dentro desses hospitais. Caso a Sociedade Operária Humanitária e a Santa Casa de Misericórdia de Limeira. Nós temos os formados centros de saúde de família e nós tivemos a oportunidade de visitar muitos desses centros de saúde e nós vimos que não existe, na maioria deles, a estrutura necessária e suficiente para ser atendida. E lá estão locados os médicos cubanos, na sua grande maioria. E o que eles fazem? Eles fazem o atendimento para a população. E esse atendimento acaba não tendo uma resolutividade adequada. Eles precisam, de fato, pedem uma série de exames e encaminham para o especialista. Eu entendo que enquanto existir o programa que já está assinado pela ex-presidente Dilma,
a existência do Mais Médico, nós temos que mantê-los. No entanto, a partir do momento que for encerrado isso, e isso é o plano de governo, contempla o plano de governo do DEM, é contratação com plano de carreira de médicos brasileiros, médicos que de fato fazem a diferença e que podem de fato tratar as pessoas. Bom, o senhor estou olhando no relógio do senhor, mais 25 segundos. 25 segundos? Eu achei que era 1 minuto e meio, mas são 2 minutos. Então, o que nós faremos? Nós manteremos esses médicos que têm o contrato por algum tempo ainda, e aí, em cima disso, nós estaremos fazendo um trabalho de plano de carreira, um trabalho de contratação de médicos que possam, de fato, ter o seu diploma aqui na cidade de Limeira, mas sim, valorizado. Agora, a pergunta será feita pelo candidato Júlio César ao candidato Paulo Radiche. O candidato Júlio tem 1 minuto para perguntar e o candidato Paulo tem 2 minutos para responder. Pré-candidato Paulo, eu, como vereador e também pela portal de transparência da Prefeitura de Limeira, nós tivemos aí, o ano passado, 2015, a Secretaria de Serviços, ela teve um orçamento de 39 milhões, 39.217 mil. Desse total, foram gastos 5 milhões 554. E dos 5 milhões, 4 milhões 885 foram gastos somente com folha de pagamento. Nós temos aí uma série de obras que estão começando a realizar agora, como a reforma da Praça do Museu, o antigo zoológico, a Marginal Oeste. Enfim, nós temos um problema sério de infraestrutura. Eu quero perguntar, se todo esse total de folha de pagamento não fosse gasto, e sim gasto com infraestrutura, nós não teríamos uma melhor resolutividade para o povo da cidade de Limeira? O senhor tem 2 minutos. No orçamento do município, ele é dividido por áreas. Naturalmente, todas as áreas nós temos folha de pagamento. E algumas áreas nós temos ainda as empresas terceirizadas. O município de Limeira hoje, nós gastamos aproximadamente 46%, 47% com folha de pagamento, ou seja, estamos abaixo do limite prudencial, ou seja, aquele limite que nós não devemos ultrapassar como gasto excessivo com o pagamento de folha, com o pagamento de servidores. O vereador lembrou muito bem, o trabalho que nós estamos fazendo não é só esse não é só o recurso municipal. Nós fomos buscar no governo federal, no governo do estado, bastante recurso dos impostos que o limeirense paga para que volte aqui para o nosso município. E é assim que nós trouxemos 41 milhões para fazer aqui toda a obra de recap e troca de pavimento e até duplicação, aonde ainda faltava no anel viário, a duplicação da via Jurandir Paixão, que liga ali o viaduto Paulo Natal até o bairro dos Lopes, o asfaltamento do bairro dos Lopes até a Anhanguera, do bairro do Tatu até a Anhanguera, no bairro dos Lopes, que vai ser a terceira saída de Limeira para a Anhanguera, mais 2 milhões que trouxemos com o vereador Miguel Lombardi para várias vias, 4 milhões com o governo do estado, mais 1.200.000 com o Jefferson Campos, e tudo isso são ações que nós estamos fazendo porque Limeira reconstruiu pontes, relações com o governo federal e com o governo do estado. Hoje nós temos espaço, nós temos credibilidade para poder chegar nessas outras esferas de governo que têm responsabilidade aqui no município e também trazer recursos. O que nós temos feito e muito mais, vereador Júlio, com o dinheiro da Secretaria de Serviços Públicos, nós temos um projeto chamado Minha Limeira Limpa. 10 segundos. Porque nós acreditamos que cidade limpa não é a que mais se limpa, mas a que menos se suja. E hoje nós temos feito um trabalho que tem sido copiado por diversas cidades da região. Muito bem, nós vamos começar com a Lígia Zampara. Ela faz a primeira pergunta deste bloco. O candidato Paulo Radiche responde primeiro e depois o candidato Júlio César. Vamos lá, Lígia Zampara, a sua pergunta. Aproveitando até o primeiro comentário, a primeira resposta do Paulo Radiche, Caio, enquanto a Iracemápolis, nossa cidade vizinha, já começou até a operar neste ano, a montadora alemã Mercedes-Benz, Limeira falou praticamente adeus para a Samsung, uma promessa já desde 2009. Nos últimos anos, a cidade não recebeu e nem anunciou uma empresa de grande porte. Quais os projetos de vocês para atrair esse tipo de empresa?
Lígia, só para a tua informação, Limeira atraiu sim. Nós temos agora, vamos inaugurar em julho, a empresa Agropalma, que aliás tem um faturamento superior à Mercedes e um nível de contratação de funcionários também superior à Mercedes. Naturalmente, a Mercedes é uma marca mundial muito conhecida e a Agropalma, no seu segmento, também é uma liderança mundial, será uma das empresas mais modernas, 100% sustentável. Nós criamos a Secretaria de Desenvolvimento e só para te dar uma informação, em 2012 nós tínhamos em Limeira aproximadamente 18 mil empresas. No final de 2015, 3 anos depois, 28 mil. São 10 mil empresas a mais. Dessas, 7 mil micro e pequenas empresas. Nós fizemos um investimento em vários setores, principalmente no parque tecnológico que nós estamos construindo, que será um fator muito agregador no futuro, trazendo empregos de melhor qualidade. Hoje nós temos lá a incubadora de empresas, no futuro nós vamos ter também o Centro de Inovação e o laboratório da Unicamp, que já está com os equipamentos doados, faltando a construção do prédio. Nós teremos também ao lado mais um distrito empresarial de 300 mil metros quadrados, somando aos 51 lotes de 500 metros que nós já temos no Parque Tecnológico. E é desta forma que nós estamos enfrentando essa questão e conseguindo atrair empresas. Mas só para falar da Samsung, veja as cidades que tinham empresas como a Samsung, como é o caso de São Carlos, Sumaré aqui do lado. Todas elas promoveram demissões em massa. É um setor que está enfrentando muita dificuldade no nosso país. Responde agora o pré-candidato Júlio César. Primeiro, nós temos que ter estratégia no trabalho de uma equipe preparada especificamente para esse tipo de coisa, em que nós temos que ter um bom relacionamento, eu diria até um ótimo relacionamento, a começar das empresas ou das associações que congregam em nossa cidade, indo para o governo do estado e até o governo federal, mas mostrar estímulos e incentivos numa prática de você começar com IPTU baixo, com ISS baixo, para que as empresas, e com terreno especificamente com valores baixos. Nós temos que pôr em prática aqui, efetivamente, a redução do ISS, que é um projeto do então vereador Paulo, a redução para 2%. Na verdade, nós não tivemos a redução nesse governo. Nós tivemos apenas 1% das empresas atingidas e daquelas que arrecadam muito pouco. Então, há necessidade de um trabalho específico e a gente viu que quando você diminui os impostos, você atrai as empresas. Então, nós temos que ter estratégias para isso. E essa estratégia, nós já temos montado um plano específico de divulgação da cidade, estímulo e prática específica daquilo que é oferecido em nossa cidade. Nós temos condição de fazer isso aí, nós vamos fazer isso aí e atrairemos, sim, grandes empresas para a nossa cidade. 1h03, a pergunta da Renata Reis para os dois presentes aqui no estúdio. Desta vez começa respondendo o candidato Júlio. Bom, a crise econômica foi instalada no Brasil como consequência da crise política e as expectativas de melhora são pessimistas. Os municípios têm sofrido muito para manter suas contas e, por outro lado, existe um aumento também da demanda, tanto pelo crescimento natural da população, como também pela dependência cada vez maior das pessoas ao poder público devido ao desemprego, que tem aumentado muito. Como é possível reduzir os gastos sem comprometer o atendimento? E gostaria também que os senhores abordassem na resposta a questão do desinchaço da máquina pública, abordando também a questão de comissionados e seus altos salários. Sou eu que respondo, né, cara? Primeiro, doutor. Na minha ótica, a primeira coisa que nós temos que fazer, obviamente com o planejamento que nós estamos realizando, é cortar a secretaria e cortar comissionado. Nós nunca tivemos um número tão elevado de comissionados que nós estamos tendo aqui. E esse número de comissionados acabam, de fato, refletindo na folha de pagamento, refletindo naquilo que nós podemos realizar. Então, a cidade de Limeira, da região inteira, é a única que teve negativa em termos de emprego. Nós tivemos menos 138 vagas dentro da nossa cidade, sendo que todas as outras cidades da região foram positivas na contratação de empregados. E por quê? Isso reflete, de fato, uma administração falha. O que nós entendemos que nós devemos fazer é
atração, diminuição das secretarias, diminuição dos comissionados e oferecimento de vantagens para que a cidade possa, de fato, ser atrativo. 30 segundos. Tudo isso nós conseguimos obter através daquilo que eu falei, do planejamento. E esse planejamento, quando você faz em equipe com pessoas qualificadas para isso, pessoas que têm estratégias, nós conseguimos, de fato, resolver esse problema que é um problema gravíssimo dentro da nossa cidade de Limeira. Vamos ouvir agora a resposta do prefeito pré-candidato à reeleição, Paulo Radich. A gestão pública exige capacidade de fazer gestão, capacidade de saber priorizar aquilo que realmente é importante. E nós estamos fazendo isso. Não é à toa que, mesmo perdendo receita, perdendo repasse do governo do estado e do governo federal, nós conseguimos ampliar os programas de saúde da família de 10 para 42, que nós criamos 31 escolas em período integral, saímos de 6 para mais de 50 viaturas, reduzindo alguns delitos em mais de 50%. Então, tudo isso fazendo boa gestão. É o primeiro pré-requisito que nós precisamos fazer. Não é à toa que, diferentemente da maioria dos estados, diferentemente da União e da maioria dos municípios, inclusive do nosso entorno, Limeira é uma das raras cidades que está pagando seus salários em dia. Demos aumento nesses 4 anos superiores à inflação, recuperamos muitas deficiências do nosso funcionalismo e investindo na capacitação dos nossos servidores, o que não havia nos governos anteriores. Nós tivemos o prefeito anterior tendo suas contas rejeitadas por má gestão das finanças e por licitação dirigidas. Tudo isso acabou no nosso governo. Hoje nós compramos mais, compramos melhor e compramos mais barato, porque fazemos com honestidade e com muita gestão. Muito bem, 1h06. Agora a minha pergunta que vale para os dois. Quem começa respondendo nesta rodada é o candidato Paulo Radich, depois responde o candidato Júlio César, correto, não? 1h07, Limeira passou, talvez, pela maior vergonha da sua história, a questão de 4 anos, quando da prisão da família inteira do seu prefeito da época, Silvio Félix da Silva. Foi presa a mulher dele, que depois, pasmem os senhores, no Brasil isso é possível, assumiu uma suplência na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi, por um período muito curto, deputado estadual, e os 2 filhos, um dos filhos, presos na oportunidade, fala-se que pode ser candidato do pai, prefeito cassado por corrupção. Todo mundo se lembra da matéria no Fantástico, da matéria no Jornal Nacional, de tudo que nós passamos, a nossa imagem, a imagem da nossa cidade, do nosso povo, manchadas em função disso. Todo mundo se lembra e certamente nós compartilhamos dessa vergonha, porque nós entendemos que essa família, a família Félix, não representa Limeira, né? Limeira é uma cidade de pessoas de bem, de pessoas corretas, de um povo ordeiro e trabalhador. Esse cidadão cassado por corrupção se lança pré-candidato, em algumas oportunidades lança o filho pré-candidato a prefeito. No Brasil, isso é possível. No Brasil, isso pode acontecer. A inelegibilidade dele, por enquanto, é por 8 anos. E 8 anos passam voando, passam muito rápido. Por que eu fiz todo esse contexto? Porque eu gostaria de saber da opinião dos senhores, já políticos, com experiência na Câmara dos Vereadores, doutor Júlio, no seu terceiro ou quarto mandato? Terceiro mandato, Paulo Radich, que já foi vereador e hoje é prefeito. Eu gostaria que os senhores falassem, cada qual ao seu tempo, sobre os efeitos devastadores da corrupção na política. O que a corrupção pode gerar de danos, quais são os danos, os principais danos que a corrupção pode gerar para a política de uma cidade, para a prefeitura de uma cidade, né? E quais são os temores com relação a isso? Porque certamente esse legado maldito, essa herança maldita, ainda na pior acepção do termo, desfrutada por nós limeirenses. Então eu gostaria que, por 1 minuto e 30 segundos, os pré-candidatos Paulo Radich e Júlio César Pereira dos Santos falassem a respeito dos efeitos da corrupção na política.
Caio, a corrupção, ela acaba levando grande parte dos recursos públicos. Naturalmente, quando a pessoa está focada em ter vantagens pessoais, ou seja, são aquelas candidaturas que pensam primeiro no seu projeto pessoal ou do seu grupo e não na cidade, na coletividade como um todo, leva fatalmente à corrupção. Foi o que aconteceu na gestão passada. Na verdade, foi montada uma verdadeira quadrilha aqui na cidade de Limeira com o intuito de extrair dos recursos públicos para acrescentar nos recursos pessoais. Quando nós entramos, nós começamos a mexer na causa da corrupção, que são os procedimentos. Por exemplo, os processos de compra, que antes eram feitos pregões presenciais, que eram feitos através de cartas convites, que você escolhe quem vai participar da licitação, nós estamos fazendo hoje, quase todos os casos, com o chamado pregão eletrônico, que é do governo do estado, nós somos associados, e você só sabe quem participa depois que a licitação é aberta, ou seja, depois que encerrou todo o processo de licitação. Então, nós conseguimos, com a melhora do processo de licitação, com a melhora dos processos de tramitação dentro da prefeitura, principalmente loteamentos, onde havia uma corrupção generalizada, nós conseguimos melhorar muito o recurso da prefeitura. Então, desta forma, é que nós criamos 31 escolas pelo integral, que nós trouxemos a muralha digital, que nós trouxemos médicos do programa Mais Médicos. São graças a esses recursos que nós economizamos e que não foram desviados do bolso do povo limeirense. Para candidato Júlio César. Eu acho que a corrupção é aquela patologia, aquela doença que, infelizmente, algumas pessoas já entram na política no intuito de ser corrupto. Isso é um mal, um malefício muito grande. Nós começamos a curar esse mal e a gente vê que, infelizmente, antes de falar disso, a gente vê que, infelizmente, reflete no povo. Aquele mais coitadinho é que tem o maior problema por causa da corrupção. Então, nós entendemos que o combate à corrupção começa na pessoa. Então a gente tem que estudar o passado da pessoa, ver como é que essa pessoa se portou durante sua vida política. O senhor quer tomar um pouco d'água? Sua vida, tranquilo, dá para ir. Aí a gente para o tempo aqui. Sua vida política, sua vida administrativa, sua vida pregressa. E a partir disso, se cercar com pessoas que de fato se conheça, ou seja, formar um secretariado com pessoas que são imbuídas em dar benefício para a cidade de Limeira. Então, nós entendemos que quando você conhece efetivamente a pessoa, você faz uma estrutura transparente, você consegue brecar de maneira muito grande a corrupção. É um mal que está aí e que nós, através de estrutura, através de conhecimento, nós conseguiremos, pelo menos em parte, não sei se total, mas pelo menos de minha vontade, parar. Muito bem. Agora, 1h13 é o momento dos candidatos fazerem perguntas entre si. Tudo bem, candidato Júlio? Parou. A garganta, às vezes, nos trai, não é? Mas vamos à sequência de perguntas. Começa perguntando o candidato Júlio, desta vez. Candidatos que perguntam agora fazem perguntas entre si. Para a sua pergunta, 1 minuto. Pré-candidato Paulo, eu vou aproveitar também um gancho que o senhor colocou aí na questão da valorização do funcionário e o plano de governo do senhor previa a valorização muito grande por parte do funcionalismo. No entanto, nós tivemos aí o corte, no seu governo, o corte de 10 dias do abônio de férias. Nós tivemos aí o pagamento de licença em dinheiro cortado. Nós tivemos aí e vimos o problema do SAMU. Enfim, uma série de negociações que houveram, mesmo existindo a tal de mesa de negociações, mas a grande maioria dos problemas nós tivemos que resolver na Câmara Municipal através do sindicato. Então, quer dizer, o que eu quero perguntar para o senhor, se toda essa celeuma fosse de fato resolvida, o que nós teríamos de fato de resolutividade? Por que não houve resolução e o que o senhor vai fazer para evitar que isso aconteça mais uma vez durante esses meses que o senhor tem pela frente? Eu tenho 2 minutos para responder.
A mesa de negociação, ela pressupõe reuniões mensais e é uma inovação de Limeira, no Brasil, pressupõe reuniões mensais para discutir todos os assuntos. Eu fui vereador e durante os 4 anos participei de todas as reuniões com o governo passado. Chegava lá por aquelas pautas com 70, 80 itens e era lido cada item e ao final dizia, vamos estudar e ao final do processo apenas falava do reajuste que normalmente era até abaixo da inflação em alguns casos. Quando muito, era igual à inflação. No nosso governo, nós não só garantimos a inflação, como este ano, em que cidades deram 1%, outras estão propondo 3%, e nós garantimos a inflação, como garantimos a resolução da grande maioria dos pedidos feitos pelo funcionalismo. E isso a gente pode ver pelo tamanho da diminuição da pauta. Inclusive, hoje, aprovado pela Câmara Municipal, nós vamos assinar o projeto de lei, que agora vai se transformar em lei a partir de hoje, em que nós damos aposentadoria especial para os guardas municipais. E isso nós fizemos avanço em todas as áreas. Nós fizemos um novo plano de cargos e salários e nós estamos discutindo abertamente. A discussão com o SAMU, ela se tornou um problema a partir do momento que o sindicato, agindo de uma forma equivocada, após encerrarmos toda a negociação, veio propor uma nova pauta. Foi solicitado, traga na próxima reunião do próximo mês. Eles entraram em estado de greve. No dia da próxima reunião, entraram em greve e a própria Justiça disse, vocês estão errados, voltem ao trabalho 80%. E decidiram voltar os 100% e estamos finalizando essa discussão, essa negociação. Tem uma garantia também, uma tranquilidade muito grande, que nós não só tratamos das questões salariais, mas a valorização do profissional. Todos os funcionários públicos passou por alguma espécie de curso de formação. E muitos deles por diversos cursos de formação. Ora bancados pela própria prefeitura, ora cursos que foi permitido que participassem fora do município. Muito bem, candidato, seu tempo esgotado. Agora é a sua vez de perguntar ao candidato Júlio César. Nós tivemos um trabalho muito forte para reaproximar do governo do Estado e conseguimos muita coisa. O Poupa Tempo, conseguimos a terceira faixa da Anhanguera, nós conseguimos a mudança do regime do presídio, que será construído aqui, que atenda a necessidade de Limeira e não de outros municípios, para não trazer preso de fora. Mas uma das conquistas que eu mais me orgulho foi o Bom Prato. O Bom Prato, que antigamente o restaurante trabalhador atendia 600 pessoas, hoje entre almoço e café da manhã atende 1.500 pessoas. Era R$ 2,85, hoje é R$1. Tem uma capacidade de atendimento fantástica, de uma qualidade elogiada por todos. O senhor capitaneou lá um abaixo-assinado de 26 pessoas e algumas das quais até almoçam lá no Bom Prato. Né? Esse abaixo-assinado dizendo que essas pessoas não deveriam estar ali, deveriam estar no bairro, longe ali da vista do centro. O senhor realmente acha que as pessoas que precisam de uma segurança alimentar, principalmente as pessoas de idade, devem estar fora do centro, longe das vistas das pessoas? 2 minutos, doutor Júlio. O senhor está completamente equivocado, prefeito. O senhor acha que ou não leu esse abaixo-assinado ou está tirando isso daí da cartola. Porque o abaixo-assinado foi feito por moradores ali que estavam, sim, preocupados com a segurança desses cidadãos e o que eles querem, o que eles propuseram. Na verdade, o que eles propuseram foi que não se tirassem do local, se tirassem da fila ali, porque inclusive foi depois que eu solicitei, foi colocado um guarda-reio ali para proteção, porque eles se aglomeravam e saíam da calçada, correndo o risco de morte. Aí qual foi a minha proposta embasado nesse requerimento, nessa abaixo-assinado? Foi que justamente essas pessoas fossem concentradas num local onde eles pudessem de fato serem atendidos com senha. Então, como a aglomeração é muito grande, fica-se muitas vezes 20, 25 minutos na fila para ser atendido em horários de pico, o que eles fariam? Fariam uma fila em local onde existe a Praça da Boa Morte, que tem uma árvore, tem várias árvores ali, confortavelmente, com a distribuição de senha, e eles seriam chamados gradativamente para que eles pudessem ser atendidos na hora. Por tratar-se de pessoas em que, de fato, são pessoas
necessitadas, nós entendemos que eles poderiam ter um tratamento melhor. E eu acho, sim, que ele deveria ser descentralizado, não ser totalmente no centro. Tem vários bairros que têm muito mais necessidade e que poderia ser distribuído em outros locais para que a população, principalmente a população de baixa renda, que não tem dinheiro para vir de ônibus aqui, pudesse ser atendida nos bairros. Essa é a ideia, é que todos tenham um atendimento equitativo e igualitário e que toda a população possa ser atendida. Muito obrigado, candidato Júlio César. Muito obrigado, candidato Paulo Radich. Nesta sequência, a Renata Reis faz a primeira pergunta, depois a pergunta da Lígia, depois a minha pergunta e depois a pergunta final dos candidatos, um perguntando para o outro todas as perguntas com um tempo determinado de resposta à pergunta desta sequência, que será feita pela Renata Reis. Primeiro responde o Dr. Júlio e depois responde o candidato Paulo Radich. Vamos lá. Caio, são muitas as perguntas que poderíamos fazer aos pré-candidatos, mas nesse momento eu acho que cabe perguntar a eles o seguinte: como os senhores estão preparados para a campanha eleitoral deste ano? Eu gostaria que os senhores dissessem o que tem a dizer sobre denúncias muitas vezes baixas, informações mentirosas propagadas muitas vezes por perfis falsos em redes sociais e que aumentam demasiadamente em ano eleitoral. Queria saber dos senhores se os senhores concordam com o vale tudo, ainda mais em tempos em que a classe política está cada vez mais sem moral, né? Acreditam que os eleitores estão mesmo preocupados com briguinhas políticas que não beneficiam em absolutamente nada a população? Como lidar com a oposição durante essa campanha, nesse período eleitoral? O senhor que responde? Exatamente. Eu entendo que, a partir do momento, Renato, que você entra para a vida política, você tem que trabalhar em cima dela, porque tem que separar a pessoa, eu, como Júlio, como médico, como pai de família, como um cristão, da situação política. Obviamente, essa campanha política vai ser muito estratégica. O interstício é muito pequeno, são 40 dias para você trabalhar, não vai se poder gastar muito dinheiro. Isso é muito bom, porque vamos trabalhar em cima de propostas, em cima de ideias, em cima de renovações para a cidade. Então, a partir disso, nós conseguiremos, de fato, dar o recado. Então, é justamente em cima de trabalho com a população que essa campanha vai ser diversificada e vai ser diferenciada. Nós teremos um interstício de 45 dias para estar divulgando as nossas ideias. Eu acho que, obviamente, a população está cansada quando se fala em termos de brigas, em termos de brigar contra o outro. É por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar em cima de propostas, em cima de melhorias, em cima do que nós poderemos fazer efetivamente para melhoria da cidade e, principalmente, para a melhoria do povo, que eles que serão e que deverão ser beneficiados. Responde agora o candidato Paulo Radich. Eu fui vítima, na eleição passada, desse tipo de baixaria. Chegaram a gravar vídeos com pessoas desconhecidas, dizendo que eu mantive relação sexual com arma na cabeça. Isso foi parar na Justiça. A Justiça mandou retirar do ar na época, e até hoje está rolando. E agora o Ministério Público Federal mandou denunciar aquelas pessoas que efetivamente praticaram isso. E nós fizemos uma opção muito clara, isso desde a minha entrada na política. Nunca participar desse jogo baixo. Não fiz enquanto vereador, não fiz enquanto candidato a deputado e não fiz enquanto candidato a prefeito. E isso enquanto você perde tempo fazendo acusações contra outra candidatura e ninguém vai identificar nunca em nenhum material de campanha meu durante a campanha, ou mesmo agindo às sombras, como alguns fazem, nenhuma atitude dessa natureza. Eu acredito que o debate ele deve enriquecer. Nós devemos fazer isso que vocês estão promovendo aqui. O debate das ideias. Você vem, apresenta suas propostas e permite que a população avalie, que ela decida, que ela julgue quem efetivamente deve ser aquele representante a comandar, ser o gestor da cidade pelos próximos 4 anos. Eu acredito que, novamente, nesta eleição, haverá bastante baixaria, como houve na eleição passada, porque muitos dos atores que estavam lá estarão presentes aqui também. E alguns que estão aparecendo novos, se dizendo novidade, estão se associando
beneficiando a gente desse tipo. Então, eu acredito que nós ainda teremos, infelizmente, situações como essa, mas não concordo. Tempo esgotado. Lígia Zampara pergunta, começa respondendo agora o candidato Paulo Radich. Bom, desde 2013, a Prefeitura de Limeira está pagando subsídio às empresas de transporte coletivo, sendo que hoje esse valor mensalmente é uma média de 700, 800 mil reais mensais. E está sendo repassado somente à empresa limeirense por conta do rompimento do contrato com a Rápido Sudeste. Apesar desse pagamento, hoje a categoria está em estado de greve e pode paralisar o serviço ainda esta semana. Qual a proposta dos candidatos para evitar esses impasses no transporte público e ainda futuramente vocês pretendem manter o subsídio? Nós não tivemos nenhuma paralisação no transporte coletivo. Tivemos na Rápido Sudeste, e até motivou nós entrarmos com um processo e que levou à caducidade a saída dela, porque atrasaram alguns dias o pagamento e pararam por algumas horas. Recentemente nós tivemos uma paralisação de pouco mais de 1 hora na Limeirense. Todos os anos nós tivemos essa decretação de estado de greve. Eu não concordo com essa postura do sindicato, mas é assim que o sindicato age. Agora, o que nós temos? Os trabalhadores do transporte coletivo de Limeira eram dos que pior recebiam, pior ganhavam na região. Hoje é das categorias que melhor recebem na região. Em 2014 foi o maior aumento do Brasil. Foi registrado aqui em Limeira. Então, nós temos investido forte, não só no trabalhador, mas também no próprio transporte, com renovação de mais de 50% da frota, a criação das novas linhas, criamos 3 linhas rapidão e mais recentemente mais 2 linhas saindo do Campo Novo, Novo Horizonte e outra ali do Parque Hipólito, indo para o Terminal Central, as chamadas linhas semi-expressas, e estamos permanentemente fazendo estudos de ajuste nas linhas. 1 minuto e 35 segundos deu a resposta. Coincidentemente, 1 hora e 35 minutos agora, responde o candidato Júlio César. Eu de cara posso dizer que vou cortar o subsídio, porque subsídio é um investimento que não é um investimento. Você está repassando para as empresas de ônibus ou para a empresa de ônibus um valor de 800 mil reais por mês. É muito dinheiro. A população, é nós que estamos pagando. É a população que paga. Então, primeira coisa é parar com isso. Segundo, ter um processo licitatório específico, um processo em que não se dê motivos para entrarem com recursos. E isso, quando você planeja, faz um planejamento adequado, você consegue ter. Não ter uma empresa de ônibus, não. Ter 2, 3 ou até 4. Pensamos, e no nosso projeto tem, na municipalização do transporte coletivo. Pensamos na iniciação de um projeto de metrô de superfície. Nós temos condição de fazer isso. Levar lá do bairro do Tatu até a Avenida a próxima a empresa Zacarias. Nós temos condição de fazer isso aí e colocar junto a alguns pontos, e nós já conversamos com o governo do estado de São Paulo a respeito disso, é possível se fazer com preço barato, microterminais, e esses microterminais estarem levando para outros terminais. Não centralizar o sistema de transporte. Subsídio, não. Muito bem. Tem mais um tempo para o candidato, não é? Quantos segundos? Esgotou o tempo? Esgotou todo o tempo. Muito bem. Minha pergunta que vale para os dois. O primeiro a responder é o candidato Júlio César Pereira dos Santos e depois responde o candidato Paulo César Junqueira Radich. Em 1 minuto e 30 segundos, eu gostaria que os senhores falassem da opinião que têm, do que pensam a respeito do juiz Sérgio Moro. Eu tenho só que parabenizar o trabalho que esse juiz mostrou para a população brasileira. Eu confesso que sou um fã número 1 dele. Disseminei pela minha rede social, por onde eu faço parte, o trabalho desse juiz, e eu entendo que o que ele fez para o nosso povo, para o Brasil, é um serviço de extrema importância. E o que ele vem fazendo? E nós entendemos que todos nós, a população brasileira, deve sim estar apoiando, porque ele mostrou, ele tirou para fora tudo aquilo que estava embaixo do tapete. E é uma coisa que por muito tempo vem se escondendo. Ele conseguiu, através de tudo aquilo, daquele trabalho que ele realizou e que ele vem realizando junto à Operação Lava Jato, mostrando
como que o magistrado pode e deve fazer, quer dizer, sem temer. Nós tivemos aí um trabalho específico em cima de cada político, saias foram levantadas e nós tivemos aí prisão de poderosos, prisão de pessoas que de fato estavam envolvidos na corrupção, esse mal que assola o país. Eu acho que nós temos que louvar, engrandecer o trabalho desse juiz que de fato fez a diferença e mostrou por que o magistrado existe. Responde agora o candidato Paulo Radisch. Caio, a sociedade brasileira vem amadurecendo com relação ao governo, com relação às formas de se fazer governo. Eu me lembro aqui quando pela primeira vez foi processado o juiz João Carlos da Rocha Matos por vender sentenças. Posteriormente nós tivemos o juiz chamado de Lalau, o Nicolau, que fez um desvio muito grande de recursos na obra do TRT lá em São Paulo, também veio a ser preso. Depois nós tivemos o processo do Mensalão, que foi muito bem conduzido pelo Joaquim Barbosa, na época ministro do Supremo Tribunal Federal. E mais recentemente nós estamos tendo um grande processo, que talvez o maior da história... É o maior da história do país e um dos maiores do mundo de apuração de crimes de corrupção envolvendo altas autoridades de governo, que está, eu diria, a parte principal, central, sob o comando do juiz Sérgio Moro. É um técnico capacitado, tem histórias, tem trabalhos realizados nessa área do crime organizado envolvendo o poder público. Hoje esse trabalho está sendo muito bem conduzido. E nós precisamos pressionar para amadurecer também as instituições, como o Supremo Tribunal Federal, como a Câmara dos Deputados e o Senado, para que aquelas ações em que o juiz Sérgio Moro não alcança por trabalhar na primeira instância, ele não pode processar e julgar algumas pessoas que ainda estão exercendo seus mandatos ou ocupando cargos em ministérios, para que ele possa efetivamente também punir e processar essas pessoas. Então é necessário que mais do que o trabalho do Sérgio Moro, que haja um trabalho de toda a sociedade. O candidato Paulo Radisch. Vamos à última pergunta do programa. Pergunta o candidato Júlio César. Ele abre esta última parte do programa fazendo a pergunta ao candidato Paulo Radisch. Tem 1 minuto para perguntar, o candidato Paulo Radisch 2 minutos para responder. Na sequência, o contrário. Pergunta ao candidato Paulo Radisch por 1 minuto e encerra o programa respondendo o candidato Júlio César. Pré-candidato Paulo, nós tivemos aí, há alguns meses atrás, o anúncio, e com bastante festa, por sinal, da construção do novo hospital municipal. Um hospital que estaria sendo implantado, impondo à cidade de Limeira uma dívida a ser paga por 30 anos. Um dinheiro bastante elevado em que as outras administrações teriam que assumir. Nós temos aqui 2 hospitais filantrópicos, a Sociedade Operária Humanitária e a Santa Casa de Limeira, em especial a Sociedade Operária Humanitária, que existe um terreno bastante grande que dá para se fazer bastante coisa. O senhor não acha que, ao invés de nós construirmos e herdarmos uma dívida que o senhor estaria fazendo, não seria melhor investir nesses hospitais filantrópicos, dar estrutura e ajudar a zerar o grande problema de déficit de consultas em nossa cidade? Júlio, nós não anunciamos a construção do hospital, nosso governo é democrático. Nós anunciamos o debate para a construção de um novo hospital. Nós fomos conhecer uma realidade semelhante lá na cidade de Manaus, um hospital construído com parceria público-privada. O que é isto? O poder público tem dinheiro para construir? Não tem. Então nós fazemos uma parceria público-privada por 20, 25, 30 anos. O hospital vai construir, naturalmente fará uma construção de qualidade, diferente das obras públicas que graçam aí pelo nosso país. E essa construção vai ser de qualidade por quê? Porque ele vai ter que dar manutenção durante todo esse período, de 25, de 30 anos. Então vai colocar uma torneira de acordo, vai colocar um piso de acordo, todo o material, os equipamentos que serão utilizados nesse novo hospital, naturalmente serão de muito boa qualidade. Como nós vamos pagar isso? Pagar justamente com a economia que nós vamos promover. Hoje nós temos uma Santa Casa num prédio extremamente velho, inadequado, um prédio que já tivemos
problemas recentes. É uma construção, o senhor é médico, conhece lá e frequenta, é uma construção que parece um labirinto, foi feito um puxadinho, emendando um no outro, dificultando muito o trabalho médico. Eu conheci o hospital novo, moderno, e nós temos que pensar na cidade para daqui a 100 anos. Nós temos que pensar a cidade a longo prazo. Então, se nós ficarmos fazendo remendo em puxadinho, como estamos fazendo hoje, muito em breve nós vamos sentir. Temos que pensar a saúde de uma forma globalizada, como começamos nesse governo. Por que nós investimos tanto para a saúde da família? Porque nós queremos cuidar no município da atenção básica, queremos cuidar da prevenção e deixar para os parceiros, que é a Santa Casa e a Humanitária, para cuidar da média e alta complexidade. Ou seja, eles cuidarem daquilo que eles são muito bons, deixando a parte básica para que nós cuidemos. E é desta forma, construindo um novo hospital e levando os dois para participar da gestão. É uma discussão democrática que está aberto, que nós devemos fazer na nossa cidade. Acabou o tempo, candidato. Acabou o tempo, infelizmente é assim. É que é um debate que precisaria ser feito com mais tempo, mas está ótimo, é a regra do programa. Ou felizmente nós temos que respeitar as regras. Agora o senhor tem 1 minuto para perguntar e o pré-candidato Júlio tem 2 minutos para responder. Candidato, na sua fala anterior, né, estava falando aí de possibilidades para o transporte das pessoas, a chamada mobilidade. Nós temos uma compreensão que a mobilidade se dá por vários mecanismos. Mas o senhor citou aí alguns, que é a municipalização do transporte. Eu ando por esse Brasil, discuto muito transporte coletivo. Aliás, participo de um grupo que discute isso dentro do Palácio do Planalto, com a Frente Nacional de Prefeitos, a Associação Brasileira de Municípios e também com a Confederação Nacional de Municípios. E nunca ouvi ninguém do ramo defender a municipalização do transporte, como o senhor acabou de citar. Também falou do metrô de superfície, né? A gente vê lá na Europa, tem bastante cidades que tem isso, tem até alguns partidos que vão para lá, batem fotografia e depois voltam para cá e apresentam a proposta como se ela fosse executível aqui. Eu queria saber com que recursos, aí falando de uma forma bastante objetiva, da onde vai se tirar dinheiro para fazer um metrô de superfície, a municipalização do transporte e principalmente para pagar, da onde vai ser o recurso para acabar com o subsídio. Vai aumentar a tarifa? Não, a tarifa não pode aumentar. Aliás, dá para se diminuir, desde que a população possa ser de fato contemplada. Nós conseguimos fazer uma série de coisas. Eu penso em Limeira para o futuro muito grande. Nós não temos que pensar de maneira fechada, de maneira com que o homem vê dentro de um tubo. Nós temos que pensar de maneira muito ampla. E o senhor falou exatamente de modelos em que nós temos em outros países e que dão certo, e que aqui pode dar certo. Nós temos aqui na cidade de Limeira uma grande quantidade e condição de se fazer isso. Conversei diretamente com o governador do estado de São Paulo sobre esse metrô de superfície, que dá para se utilizar a linha férrea que nós temos aqui, que é federal, e a gente consegue efetivamente trabalhar esse tipo de transporte. A municipalização do transporte, nós conseguimos sim fazer, desde que se tenha uma administração efetiva, e nós temos cidades como Amsterdã, cidades como Roma, cidades que, obviamente, nós não podemos fazer a comparação em termos de nível de qualidade de vida, mas Limeira tem esse merecimento. Eu não penso na minha cidade como ela sendo ruim. Eu penso na minha cidade com progresso, eu penso na minha cidade com um trabalho em que o futuro prefeito, que penso que seja eu acho que sim, por isso que eu estou aqui. O futuro prefeito tem que ter uma visão muito ampla, e a visão de trabalhar a população, de trabalhar o povo e transferir para a população tudo aquilo que tem de bom. Metrô de superfície dá para fazer, terminais novos dá para se fazer, municipalização do transporte dá para se fazer, e corte do subsídio dá para se fazer, desde que se tenha uma boa administração. Muito bem, nós chegamos assim ao final do primeiro encontro entre pré-candidatos à Prefeitura de Limeira. Estiveram aqui conosco Júlio César Pereira dos Santos e Paulo César Junqueira Radici.